E aí pessoal, tudo certo? Eu sou do canal Matemática para Iniciantes. Se vocês gostarem das dicas que eu vou dar para vocês, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, deixe seus comentários se você tem alguma coisa a acrescentar sobre o assunto. Então pessoal, o vídeo de hoje é para aqueles estudantes que vão entrar aí no curso de engenharia, mais específico no curso de engenharia civil, né? Que é que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Então a importância de vocês saberem algumas matérias assim de suma importância para que vocês vão bem aí na faculdade, né? Vocês dar continuidade no curso. Porque é natural que ali nas primeiras provas ali, principalmente nas provas de cálculo, né, as pessoas irem mal nas primeiras provas. Por quê? É porque o aluno não sabe o conteúdo? É porque ele não entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. E a explicação para isso, pessoal, é a falta, na maioria das vezes, a falta do conhecimento na matemática básica, né? Às vezes tem muita gente aqui que tem 10, 15 anos que está fora da escola e não retomou, né? Não retomou para poder estar refrescando a memória sobre esses conteúdos que é dado na faculdade. Então, primeira coisa, matemática básica, ali a parte do pré-cálculo, é essencial vocês saberem funções, logaritmos, equações, primeiro grau, segundo grau, potenciação, radiciação, produtos notáveis, certo? Principalmente ali a diferença de quadrados, né? Fatoração, né? Por que, pessoal, que eu digo isso? Porque tem uma disciplina chamada cálculo. E nessa disciplina chamada cálculo, tem o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, dependendo da faculdade, isso se estende, que vocês vão ver todas essas coisas que eu falei, elas vão servir de ferramenta para essa nova disciplina que está chegando, o cálculo. E no cálculo, pessoal, o que a gente estuda basicamente? Estuda as funções, o comportamento que as funções têm. E aí a gente vai aprender lá os limites, vai aprender as derivadas, vai aprender as integrais, e eu vou falar um pouquinho de cada uma. Então, pessoal, função, né? Todo mundo, né, tem uma noção básica de função, pelo menos lá na sexta, sétima, oitava série, tem uma noção básica de função. Então, o que é uma função? Relaciona dois valores, né? A gente ia colocando um valor no x e o outro resultado saía no y. Então, quer dizer que o x, a gente achava o f de x, que seria o nosso eixo y. E a gente ia relacionando aqueles valores e achava uma reta, no caso, se fosse uma função do primeiro grau. Se fosse uma função do segundo grau, a gente acharia uma parábola, tanto virada para cima quanto virada para baixo. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é a ideia. Então, no estudo de funções, quando a gente não consegue fazer essa conta, essa relação entre x e y e dar um resultado, uma indeterminação, a gente começa a estudar os limites. E o que quer dizer os limites? Os limites, pessoal, vou falar assim a grosso modo, bem a grosso modo mesmo, eles tratam de uma aproximação. Então, um exemplo, se eu substituir na minha função lá, no lugar do x eu coloquei o 2, eu vou fazer a conta e não dá para fazer a conta. Deu um 0 sobre 0. Isso na matemática é uma indeterminação. A gente sabe que não dá para resolver pelos métodos convencionais. E aí a gente usa o cálculo para resolver isso aí. Através dos limites é que a gente vai resolver. Por exemplo, eu não sei quanto que é 0 dividido por 0. Mas um número muito próximo de 0 dividido por um número muito próximo de 0 vai dar 1. Isso eu sei. Isso que trata os limites. Os limites tratam de uma aproximação, né, que vocês vão estudar aí mais profundamente isso. Tanto vindo pela esquerda, tanto vindo pela direita. Isso são os limites. Depois que vocês verem os limites, vocês vão estudar uma matéria chamada derivadas. Né? Tem muita gente que termina o curso de engenharia e não sabe o que é uma derivada. Por quê? Se concentra ali apenas nos cálculos, né? E dá aqueles resultados e não sabe interpretar os resultados. E para vocês que vão fazer engenharia, é de suma importância saber interpretar os resultados. Por que eu digo isso? Eu vejo muito colegas meus engenheiros, eu não preciso fazer conta, o computador ele vai fazer a conta. Beleza, o computador é uma ferramenta, um software é uma ferramenta que vocês vão usar para facilitar a vida de vocês. Mas a interpretação dos resultados é de suma importância sua, do engenheiro ali, no caso. Ele tem que saber interpretar aquele resultado e saber se aquele resultado é coerente. Um exemplo, eu pego uma calculadora, né? O software é uma calculadora. Eu digito lá 2 mais 2.
eu tenho já em mente que aquilo vai dar 4. Por quê? Porque eu entendi todo o conceito que vem atrás disso. Eu entendi que posso somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, dá 4. Eu entendi que eu posso elevar 2 ao quadrado, que dá 4. Eu entendi que eu posso multiplicar 2 vezes 2, que dá 4. Eu entendi uma série de coisas para esse resultado dar 4. Mas se de repente eu ali, na hora de modelar a minha situação, no caso, na obra, no caso, o engenheiro, eu, sei lá, modelei uma ideia que não faz o menor sentido e deu um resultado absurdo. Se eu tenho o conceito do que eu estou fazendo, eu sei que aquele resultado está errado. Por isso a importância da gente entender conceitos, não ficar com a cabeça aplicada em fórmulas. Fórmulas é bom para facilitar a vida da gente, mas é interessante que a gente entenda os conceitos. E aí a gente parte para a derivada. O que seria a derivada, pessoal? Derivada é a inclinação da minha reta tangente. Então, se eu tenho uma reta aqui e ela tem uma certa inclinação, é essa inclinação que seria a minha derivada, que a gente chama aí do coeficiente angular, que vocês vão estudar para frente, que vocês vão ver que é a divisão do y para um pedacinho do x. Isso é o coeficiente angular, essa é a nossa derivada. Então seria a variação, a taxa de variação. Onde que eu uso isso? Na economia, na engenharia, na física, certo? Uma porção de lugares. E por último vem as integrais. Lógico, eu falei de derivadas, mas bem por cima, que o estudo é mais aprofundado. Depois vem as integrais. O que seriam as integrais? A gente estuda lá no ensino médio, no ensino fundamental, as fórmulas básicas, né, para a gente resolver uma área, calcular a área. Por exemplo, a área de um quadrado é lado vezes lado. A área de um retângulo, né, é lado vezes lado. A área de um quadrado é lado ao quadrado, né, lado vezes lado, lado ao quadrado, a área de um quadrado. Então o que acontece? Quando eu chego nas integrais, eu vou aprender essa ferramenta para eu calcular áreas onde eu não tenho as fórmulas geométricas, né, na geometria plana. Eu não conheço ainda. Então, através das integrais, eu vou conseguir calcular uma área abaixo da curva, abaixo do meu gráfico ali, certo? Eu consigo calcular. Essa curva, ela pode ser assim, ela pode ser assim. Então, eu consigo calcular, por mais irregular que seja essa curva, eu consigo calcular a área que está ali embaixo, através de uma integral. E isso é importante a gente entender que a derivada é uma divisão de um pedacinho de y por um pedacinho de x. E a integral é uma multiplicação de várias áreas. Então, eu multiplico uma área, somo com a outra. Multiplico uma área, somo com a outra. É isso que é o conceito de integral. É isso que é a ideia de integral. Então, pessoal, mais importante que resolver exercícios, mais importante que acertar resultados, é entender o que você está fazendo. Principalmente para um curso de engenharia. Porque a gente precisa de toda a parte da concepção. E a concepção ela é baseada no quê? No que eu entendi, no que eu absorvi, no que eu consegui falar, poxa, isso aqui eu entendi. Eu sou engenheiro, eu coloquei um pilar assim porque eu entendi que ele tem que trabalhar assim, eu coloquei um pilar assim porque eu entendi que ele tem que trabalhar desse jeito. Isso é concepção. Isso você só faz a concepção quando você entende. Então, por isso que essas matérias, elas são importantes, desde a parte do pré-cálculo, quanto a parte do cálculo 1, cálculo 2. Depois, quando vocês começarem a ver as matérias específicas, resistências dos materiais, tudo isso vai fazer sentido quando vocês começarem a entender o porquê das coisas. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo aí, mais uma vez, se inscrevam no canal e até uma próxima.